No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Pedro da Silva, nascido em 30 de agosto de 1957 na pequena vila de Nova Aurora, no interior de São Paulo, faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Um homem de vida cheia e vibrante, ele foi um modelo a ser seguido por muitos. Nascido em uma família humilde, João Pedro aprendeu desde criança o valor do trabalho duro e da solidariedade. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Medicina, onde se destacou por sua dedicação e carinho pelos pacientes. Após graduar-se em 1982, ele dedicou toda a vida ao atendimento a pessoas carentes em suas várias missões pelo mundo. Durante 4 décadas, o Dr. João Pedro trabalhou sem parar em diversos postos de saúde do interior paulista, além de ter participado de várias missões médicas internacionais. Foi ele quem fundou a Associação Beneficente Vida Nova, uma organização que se dedica à atenção à saúde de comunidades carentes em todo o Brasil. Não há paisagens mais belas do que as que ele viveu. A Serra de Santa Cruz, com seus inconfundíveis paisagens verdes e seus riachos cristalinos. A rica cultura da região, sempre presente em suas tradições e festas. João Pedro sempre manteve uma relação próxima com a terra de seu nascimento. Por isso, decidiu dedicar sua vida às pessoas que mais precisam do seu atendimento médico. O Dr. João Pedro foi um homem iluminado. Ele era o guardião das vidas humanas mais carentes, dedicando-se sem parar ao cuidado delas. Ele foi homenageado por diversas instituições e recebeu inúmeros prêmios durante sua vida, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2010, por seu trabalho contínuo com comunidades carentes. Ele também era um homem de hábitos firmes. Acordava sempre ao amanche e cuidava de sua saúde com longas caminhadas pelo quintal da casa e uma dieta equilibrada, sempre acompanhada por uma tábua primeira do velho sobrado. Quando se aposentou, ele passou a dedicar mais tempo às suas paixões: a jardinagem, onde cultivava flores e legumes com cuidado, e a leitura, onde preferia livros sobre história e cultura. No entanto, sua vida não ficou inteiramente sem tragédias. Em 2012, perdeu a esposa de 40 anos de casados, que havia sido a parceira mais próxima e apoiante de sua vida. Mas ele continuou forte, dedicado às suas obrigações e às pessoas que lhe cercavam. A memória do Dr. João Pedro vive em cada um dos milhares de pacientes que ele atendeu, em suas colegas de trabalho que o lembram como um ídolo, e na própria cidade de Nova Aurora, cujo desenvolvimento médico foi marcadamente impactado por sua presença. Hoje, suas memórias vão mais longe do que qualquer outro lugar. São refletidas nas paisagens verdes da Serra de Santa Cruz e naquela tábua primeira velha do Sobrado em Nova Aurora. Ele vive também no coração das pessoas, _start assista, que tiveram a sorte de cruzar caminhos com ele. E assim, o senhor João Pedro da Silva deixa uma vida cheia de legados e conquistas, como um sol que se apaga no horizonte, deixando a luz para todos. Ele foi, é e sempre será uma luz que iluminou muitas vidas e cuja memória nunca será esquecida. Ontem, a luz da manhã esbarrou na morte da maravilhosa e venerável Maria Azevedo, mulher de vida plena e cheia de amor. Nascida em uma pequenina vila nos campos de Minas Gerais, Maria sempre se destacou por sua carência de pendor egocêntrico e seu grande coração abriado a todos. Maria nasceu em 1948, em Vale Verde, pequeno município mineiro marcado pelas terras férteis e belos céus de azul profundo. Sua infância foi marcada pela paixão pelas flores, pelos frutos da terra e por um pai que era médico na região. Aos 20 anos, Maria decidiu seguir os passos do pai e ingressou em medicina na capital mineira. Graduou-se aos 30 anos e dedicou-se ao serviço da comunidade como médica de família por mais de 50 anos. Maria Azevedo recebeu inúmeras vezes a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária,
sendo reconhecida como uma das mulheres mais influentes de sua geração. Ela também foi homenageada com a Medalha da Inconfidência em 1980, pela bravura e coragem nas lutas sociais durante seus anos de residência em Belo Horizonte. A vida de Maria não se restringiu apenas à medicina. Ela também foi uma esplendorosa educadora, ensinando às gerações seguintes o valor da solidão e do amor. Suas aulas eram marcadas pela presença constante de livros clássicos brasileiros e suas paredes eram cobertas por retratos de santos que ela queria ser *start assista, como um reflexo de si mesma. Maria era conhecida por sua habilidade em escrever poemas, e seus versos foram lidos e apreciados por muitas pessoas em toda a região. A tragédia chegou em 2005, quando seu filho morreu em um acidente de carro. Maria lutou contra o desespero, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela perdeu o sonho de ver seus netos crescerem e compartilhar momentos incríveis com ela. Mas a vida não é fácil, e Maria seguiu adiante, incentivando as pessoas a encontrarem força mesmo nas situações mais difíceis. Maria também amava cuidar de suas plantinhas. Ela tinha um pequeno jardim cheio de ervas e flores que ajudavam a sentir a vida em dias chuvosos ou tristes. Seu quarto era uma reflexão do seu coração, luz, amor e paz. A casa sempre tinha cheiro de goiabada e toalhas de crochê amarelas na mesa de jantar. Maria foi lembrada em rádio, televisão e jornal como a mulher que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma mulher inspiradora que se dedicou à saúde das pessoas sem distinção de condições sociais ou etnia. A última coisa que Maria Azevedo deixou para nós é o exemplo incrível de um amor infinito e uma vida dedicada ao bem-estar dos outros. Ela foi lembrada como uma mãe, uma irmã, uma avó, uma médica e uma educadora que fez a diferença nas vidas de milhares de pessoas. A sua morte foi um grande golpe para nós todos, mas ela nos deixa uma vida de memórias maravilhosas que nunca serão esquecidas. Ela se despediu da vida, como sempre esteve, cuidando de seus pacientes e amigos. Sua morte foi um adiaroso abraço ao sol, sentada em cadeira vermelha na varanda, com o vento ensopado de chuva batendo no telhado de zinco. Maria Azevedo, uma mulher maravilhosa e inspiradora, cujo legado vive dentro do coração de todos nós. O sol pisota sobre o mar, derramando reflexos em ondas douradas, enquanto Benito de Paula, em suas horas de introspecção, sussurra as melodias que brotam do seu coração. Em um cenário de morro carioca, onde o barulho dos táxis e do futebol se misturam ao zumbido da vida, ele desbraca um olhar que transita das notas de sua guitarra ao verde esplendoroso de seu samba. Nascido naquele rio, cujo sangue vibra em ritmo de batuques e gritados, Benito herdou a essência da terra que o criou. Sobrancelhos finos enquanto cânticos, olhos marfim que refletem o tesouro do que vive, ele é o pérola encantada daquele mundo onde samba e amor são sinônimos de vida. A música é sua alma, sua respiração, seu terreno sagrado. Ele se abraça a ela como ao fogo que aquecerá suas noites. Ao tocar o piano, ele se imerge em um mundo de sonhos e ilusões, onde as notas deslizam como águas cristalinas sobre rochas e flutuam no ar, impregnadas do encanto da natureza brasileira. E a voz? Um canto que remonta às terras de Ipanema, onde o mar se abre para o horizonte e as estrelas pisam nas areias do amanhã. A intensidade de sua tonalidade é um tesouro escondido naquela terra que ele personifica. Seu timbre é a essência mesma do Brasil, onde a alegria é palpada e o samba brilha no coração das pessoas. Quando toca o piano e canta, Benito de Paula transforma-se em uma espécie de poeta, cujo versículo é o samba e cuja canção se escreve nas estrelas do céu carioca. Ele é o encanto daquela terra que brilha com as cores vibrantes do Brasil, onde o futebol canta em harmonia com a música, e o amor é compartilhado em cada nota de um samba romântico. Seu legado marca a história brasileira como uma marcante página no livro da vida, e suas músicas tornaram-se clássicos inconfundíveis do nosso repertório. Em cada nota de samba romântico, em cada melodia envolvente, Benito de Paula se encontra presente, um espírito inconfundível que brilha no coração daqueles que desfrutam do encanto do Brasil. A vida de Benito de Paula começou no coração do Brasil, na cidade encantadora de Nova Friburgo, onde o céu parece tocar a terra e os montes abraçam a terra com os braços enrolados. Um mundo em que a música é como a água,
ela corre por in_start nossas veias, nos alimenta e nos nutre com sons sábios e harmoniosos. Ele nasceu entre os brilhos da vida, na casa dos de Paula, uma família simples, mas cheia de amor e paixão pela arte. A música era como ar à sua casa, um espaço onde o tempo parecia parar e as almas se encontravam para compartilhar sentimentos e histórias através do canto. A vida de Benito foi marcada pelo ritmo das ruas de Nova Friburgo, onde os batucadas e melodias populares faziam a cidade vibrar com seu verve e paixão. Ele era como um espiar, ouvindo as harmônicas conversas entre o sol e a terra, entre as árvores e o céu, entre os corações dos cariocas que cantam a vida todos os dias. Aos poucos, Benito descobriu seu talento precioso para criar melodias e encantar o mundo com sua voz e piano. Sua mãe costumava dizer: seus dedos são como pérolas que caem do céu, cada nota é um regalo da vida. E assim foi, uma e outra vez, ele despertou a magia da música em todos os corações. Ainda menino, Benito vivia em um mundo de sons e cores, onde as notas se transformavam em paisagens maravilhosas e suas mãos eram como pequenos gêneros que plantavam canções no solo da vida. A música era sua espada mágica, com a qual ele enfrentava os dragões do medo e da tristeza, transformando o caos em harmonia e a dúvida em certeza. E assim, Benito de Paula cresceu, sendo tocado pelas notas sagradas da vida, ensinando-nos que a música é mais do que uma arte, é um presente divino que nos une aos sentimentos e paixões das gentes de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo inteiro. E por isso, ele se tornou um músico lendário, cuja voz e piano encantaram gerações e inspirarão outras ainda por vir. No canto esquecido da juventude, Benito de Paula vivia cercado por penas suaves e sons e matinhos. A vida era uma espécie de sonho, com o sol nas costas e o mar no horizonte. Mas a realidade se impunha, enquanto ele beijava a frente da vida artística. Era como uma luta incessante contra a onda, onde as dificuldades eram os pequenos arranhões que amamentavam a areia. Cruzou o tempo e surgiu um mundo de bares pequeninos e casas de espetáculo, iluminados por lanternas que ririam no verso da angústia. Lugares onde ele se transformou em um maragato, ficando preso no labirinto das notas e dos acordes. Foi lá que encontrou a sua identidade como músico, aquele canto profundo que brotava do coração, quebrado e selvagem, como o mar. Essas primeiras canções autorais eram como flores nascem do chão, surpreendentes e deliciosas, e cada uma elas um olhar direto para o sol, onde os versos fluíam como vento. As palavras, como pétalas que se abrem ao sol, desabrocharam-se no coração dele, enquanto sua voz, tão suave quanto a chuva, se transformava em uma espécie de balada da vida. Os anos passavam e Benito de Paula ganhava reconhecimento entre os colegas, um respeito inconfessável que surgiu da sua autenticidade. Era como se a vida fosse uma pintura, e ele tivesse pinceladas de ouro que marcavam cada linha, cada nota, cada palavra. Ele era mais do que apenas um músico, era uma espécie de poeta encarnado, que emocionava o público com a força da música e da vida. A autenticidade, aquele olhar direto para o sol, foi seu principal instrumento, como se a terra tivesse dado sua mão uma espécie de bateria que vibrava com cada batida do coração. E assim, Benito de Paula se tornou um artista respeitado, não por seu sucesso, mas sim por sua capacidade de tocar no sentido mais profundo do ser humano. E ainda hoje, quando o vento sopra na praia e a chuva derrama a música da vida, é possível ouvir a voz de Benito de Paula, ressuscitada nas ondas do tempo, cantando a sua própria história e a nossa. Naquele verão empolgante de São Paulo, a vida parecia simplesmente dançar aos compassos do ritmo dos seus sonhos. Benito de Paula, o encantador da música brasileira, vivia uma era mágica, aquela que as criaturas legendárias chamam de auge. As ruas resplendiam com os refleves de suas embalagens, como se tivessem sido pintadas por um artista de verdade, que, ao invés de pinceladas, utilizasse as melodias divinas que escorregaram de seu alma. Cada nota era uma lembrança de um passado cheio de esperança e promessas. Naquele período, Benito lançou álbuns memoráveis, como se estivesse compondo o registro da própria vida. Retalhos de Cetim e Charlie Brown, dois títulos que, hoje em dia, evocam um mundo cheio de sentimentos e esperanças. Sucessos que atravessaram gerações, se transformando em hinos para os brasileiros, em sinais distintivos de sua identidade. Ele conquistou palcos de todo o país, transformando-se em um fenômeno popular.
A cada passeio pelas ruas da capital paulista, ouviam-se seus versos cantados por mães, filhos, amigos e estranhos que se transformaram em fieles seguidores. A cada sotaque, a cada melodia, milhões de discos foram vendidos, consolidando como um dos grandes nomes da música brasileira. Os programas de televisão e rádio se entusiasmavam com sua presença e, em seu auge, Benito tornou-se um símbolo do sucesso, uma figura inconfundível na paisagem musical. O fenômeno desboca das telas dos televisores, atravessando a rede de antenas da cidade. Os prêmios e homenagens chegaram em cadeia, como se as mãos do destino tivessem escolhido Benito para representar o melhor que a música brasileira tinha a oferecer ao mundo. E ele assumiu seu papel com garra, fiel à sua singularidade, que unia sofisticação e popularidade em uma mistura ardente e irresistível. Era assim que Benito de Paula viveu seus anos de auge, no coração da cidade de São Paulo. Uma era de glória, que a história não esqueceu. E, com certeza, ela jamais o esquecerá, pois sua música continua vibrando nas almas dos brasileiros, como ele mesmo cantava em um de seus clássicos. Ela é sempre uma promessa de amor. No coração da cidade de Salvador, onde o sol derrama seu brilho sobre as telhadas coloridas, Benito de Paula nasceu em plena alegria e paixão da Bahia. Desde cedo, a música vibrou nas veias dele como um rio intransiente, enquanto o futebol e o carnaval despertavam no seu peito uma paixão irresistível. Crescendo em meio às risadas e cantigas das tias, aos ritmos sagrados dos blocos de rua e aos sons inconfundíveis do Bumba Meu Boi, o menino Benito absorvia o espírito brasileiro em suas veias. Era o ano de 1938 quando, em um dia assobiado pela dor da luz da tarde, ele levantou-se da cadeira e, tomando a guitarra à mão, compôs sua primeira música. A sensação de alma livre e alegria eterna o impeliu para uma jornada sem volta que levaria a se consagrar como um gênio incontestável da música brasileira. Naqueles tempos, Salvador vivia à beira de uma revolução cultural. A cidade se despertava com o canto dos estorninos e cerrava os olhos com o som do mar. Benito, como um pintor que pincelava sua vida com cores vívidas, encontrava inspiração em tudo, no movimento das ondas, na dança das flores e nos gestos simples dos homens e mulheres da rua. A música de Benito era uma floresta selvagem onde as notas se entrecruzavam com a liberdade de um rio correndo para o mar, em busca do horizonte eterno. E seu canto, como a voz de um baleia, ressonava nas almas daqueles que ouviam, trazendo-lhes esperança e soluções para os problemas da vida. No entanto, o caminho não foi fácil. A perseverança era sua musa mais tenra e ele aprendeu a valorizar cada nota, cada acorde como uma pedra na construção de um castelo de sonhos. Aos olhares escépticos, ele respondeu com a força da música e a fé em si mesmo, sabendo que seus sons eram a chama que acenderia o futuro da música brasileira. E foi assim que, passado ano após ano, as composições de Benito de Paula se tornaram um tesouro inalienável na cultura brasileira. A sua obra é a flor mais bela que nasceu da raiz do samba e do bossa nova, mostrando que a música pode ser tanto simples quanto refinada, popular quanto elegíaca. No entanto, o legado de Benito de Paula transcende o mundo das notas e dos acordes. Ele ensina a nós a importância da perseverança, do amor à arte e da dedicação à identidade cultural do Brasil. E assim, ele se consagra como um herói musical que vive no coração de todos nós, eternamente.